8 jogos. Isso mesmo, 8 partidas. Uma punição que pode mudar o rumo do Campeonato Brasileiro e o futuro de um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos. Estamos falando de Abel Ferreira, o comandante do Palmeiras, que acaba de receber uma suspensão sem precedentes na competição nacional. Abel Ferreira, técnico multicampeão pelo Palmeiras, está no centro de uma das maiores polêmicas disciplinares da atual temporada. Ele foi oficialmente punido com 8 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, uma decisão que reverberou por todo o cenário esportivo nacional. Essa sanção, de caráter tão significativo, se desdobra de 2 processos distintos que culminaram na penalidade. 6 desses jogos foram atribuídos a um incidente específico, ocorrido no clássico contra o São Paulo, um duelo que sempre traz à tona grandes emoções e, por vezes, controvérsias acaloradas. Os 2 jogos restantes que completam a punição total são decorrentes de uma expulsão que Abel Ferreira sofreu durante a partida contra o Fluminense, em outro momento de alta tensão na competição. A fundamentação para uma suspensão tão severa reside no que o STJD denominou de conjunto da obra. Abel Ferreira foi enquadrado no rigoroso artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Este artigo prevê sanções para aqueles que agem de forma contrária à ética desportiva, ou seja, comportamentos considerados antidesportivos, que extrapolam os limites da disputa leal e do respeito às autoridades e adversários. As repetidas expulsões do técnico ao longo de diversas rodadas do Brasileirão foram um fator decisivo para a soma dessas penalidades. O episódio mais emblemático que contribuiu para essa decisão foi, sem dúvida, o confronto contra o São Paulo. Naquela ocasião, Abel Ferreira se dirigiu ao árbitro da partida, Anderson Daronco, com uma expressão forte e desrespeitosa. Ele teria o chamado de cagão, um termo que a comissão disciplinar considerou uma grave ofensa, minando a autoridade e a integridade do profissional de arbitragem em campo. É importante ressaltar que essa decisão ainda não é definitiva. O Palmeiras, clube que Abel Ferreira representa, tem o direito e a intenção de recorrer da sanção imposta pelo STJD. Enquanto o processo de recurso segue seus trâmites legais, o técnico português já cumpriu 2 das 8 partidas de sua suspensão. Isso significa que, neste momento, restam apenas 6 jogos a serem cumpridos, caso a decisão seja mantida ou não haja um efeito suspensivo. Um caso recente que serve de paralelo e pode indicar caminhos para a defesa do Palmeiras é o do jogador Carrascal, do Flamengo. Na semana anterior à punição de Abel, a mesma comissão disciplinar havia imposto 4 jogos de suspensão ao atleta rubro-negro. No entanto, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para Carrascal, o que permitiu que o jogador continuasse atuando enquanto seu recurso era julgado. Este precedente abre uma janela de esperança para a equipe paulista e para a comissão técnica alviverde. A história de Abel Ferreira no futebol brasileiro é marcada tanto por vitórias retumbantes, que o elevaram ao patamar de um dos maiores treinadores da era moderna do clube, quanto por uma relação por vezes tumultuada com a arbitragem. Ao longo de sua trajetória no Palmeiras, o técnico português não raro expressou publicamente sua insatisfação com as decisões dos árbitros. Declarações fortes como a que chamou alguns de hipócritas após um jogo contra o Cruzeiro, ou a constatação de seu auxiliar sobre um suposto jeitinho brasileiro, após uma derrota, ilustram a tensão constante entre a comissão técnica alviverde e os homens do apito. Essas manifestações, somadas a comentários de dirigentes de outros clubes, como o do Flamengo, que chegou a sugerir publicamente que a arbitragem estaria beneficiando Palmeiras e Cruzeiro, criaram um ambiente onde cada ação e reação de Abel Ferreira em campo era observada com lupa. A série de expulsões, portanto, não é vista como incidentes isolados, mas sim como parte de um padrão de comportamento que, para o STJD, transgrediu as normas de conduta esperadas de um profissional do esporte. A ausência de seu principal comandante por 6 jogos no Campeonato Brasileiro representa um desafio considerável para o Palmeiras. A suspensão de Abel Ferreira não afeta apenas a estratégia tática em campo, mas também o ambiente e a moral da equipe. O desfecho dessa história, seja pela manutenção da pena ou por um efeito suspensivo, será acompanhado de perto e certamente terá um impacto significativo na sequência da temporada do futebol brasileiro. A expectativa agora recai sobre os próximos passos da defesa alviverde e a decisão final do STJD.